algo novo. E é isso que Deus vai fazer conosco hoje, nessa manhã. Eu não quero trazer uma revelação nova, não, amada, é o que você já sabe. Mas vai ser ativado em você, no seu bom depósito, para que você coloque em ação e o seu 2026 seja diferente, amém? Vamos lá, você abriu em Marcos capítulo 10. Olha, eu sou 40 a mais, então preciso de óculos. Bora lá. Marcos 10, a partir do versículo 46. Aleluia. Quem chegou, diga cheguei. Quem não chegou, está chegando. Amém? Todos chegaram? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Diga comigo, ele gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo 49. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Em outras versões vai dizer: eu quero ver. Eu estou lendo na NVT, que nosso pastor na reunião de pastores nos aconselhou a toda a igreja está com essa versão, né? A NVT. Então, se a sua versão é diferente um pouquinho, essa versão que a nossa igreja vai estar adotando agora. Tem lá na livraria. Depois, se você quiser uma Bíblia física, também você pode adquirir, amém? Ou então você baixa também no aplicativo no seu celular, também dá na mesma. Então, versículo 52 para a gente finalizar. Jesus disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, diga no mesmo instante. Se você for nordestino, diga na mesma horinha. O homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Fecha os teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, que a tua palavra traga revelação, conhecimento que gere transformação nas nossas vidas nessa manhã mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, porque eu cantei essa canção? Porque o tema que o Senhor me deu para compartilhar nessa manhã foi: eu quero ver a fé que transforma. Amém? Eu quero ver. Diga comigo, eu quero ver. Sabe, queridos, Bartimeu, a gente conhece ele por esse nome, Bartimeu, mas no grego é filho de. Timeu era o nome do pai dele, então filho de Timeu. Ele era Bartimeu, o filho de Timeu. Ou seja, ele não era nem conhecido pelo nome dele. Bartimeu era cego de nascença, mas na nascença dele, quando ele não nasceu como um pedinte, ele nasceu cego, ele nasceu com uma deficiência, mas não como pedinte. Você está comigo aqui? Mas porque ele não enxergava, ele passou a pedir. Alô? Tem alguém aqui? Porque Bartimeu não enxergava, ele não via, ele viveu a sua vida como um pedinte. E aquela vida como pedinte, aquele me dá uma esmolinha pelo amor de Deus, passou a ser a identidade de Bartimeu. Está comigo aqui, igreja? Amém? Passou a ser a identidade dele, mas veja, deixa eu pegar aqui meu esboço para não fugir muito e meu tempo está limitado. O problema de Bartimeu não era a falta de visão. O
problema de Bartimeu era a falta de revelação. Por quê? Vou te explicar. Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem como? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. De alguma forma, Bartimeu começou a ouvir os feitos de Jesus. Lembra de seu Joaquim, que era aleijado? Pronto, ressuscitou, passou a andar. Você lembra da mulher do fluxo? Pronto, ela agora não tem mais fluxo. Ela tocou em Jesus. Eu não sei quais foram os feitos de Jesus que ele ouviu, mas algo ele ouviu sobre Jesus que gerou fé nele. Fé ao ponto dele clamar. Mas, veja, ele começou a clamar, e esse clamor a gente pode entender como uma oração. Amém, Samuel? Como uma oração, clamando mesmo. E existem momentos que a gente vai clamar e a gente vai gritar mais alto. E deixa eu te dizer, algo poderia ter me distraído naquele dia que eu estava orando aqui. Mas sabe, amado, quando o Sanduelma liberou a palavra, eu agarrei ela e não deixei que nada me distraísse. Eu fui orar e de repente a minha visão foi aberta. Alô? Irmãos, da minha casa, da janela da minha casa, dá para ver essa igreja. Todos os dias eu vejo essa igreja. Passei o verão todinho contemplando o pôr do sol e vendo essa igreja. E por que em nenhum momento eu via que esse era um lugar que minha filha ia estudar? Alô, você está aqui comigo? Amém. Uma palavra vinda de Deus a partir da boca de Sanduelma liberou para mim e ativou em mim, enquanto eu orava, a visão. Eu passei a enxergar, porque eu não via a igreja, não, via todo dia, na janela da minha casa. Mas a partir daquele dia eu passei a enxergar. E foi me revelado aquele que Deus já tinha preparado na primeira semana que eu cheguei em Portugal. Quem está comigo aqui, igreja? Bartimeu começou a clamar e houve as distrações, porque quando você começa a orar, vem distração. E às vezes a distração nem é externa, é só no celular mesmo. Alô? É só comigo que acontece ou com vocês também? Irmãos, vem distração. É o menino que chama, é o marido que chama, é uma panela, é alguma coisa que acontece para te distrair, para tirar o seu foco. Naquele caso de Bartimeu, foram pessoas que começaram a dizer para ele, literalmente, psh, psh, cala a boca. Quando você começa a ser mais intenso em Deus, quando você, por exemplo, decide vir numa quarta-feira pela manhã, você poderia estar fazendo qualquer coisa, irmão. Você poderia estar no supermercado, você poderia estar limpando sua casa, você poderia estar fazendo um monte de coisa. Mas você decidiu vir aqui. Você decidiu vir. Aí talvez pessoas começam a dizer assim, oxi, pra quê? Tu não já foi domingo? Pra que isso? Tem um demônio chamado, pra que isso? Demônio não, gente, é brincadeira. Tem um negócio chamado, pra que isso? Pra que isso? Pra que tanta oração? Pra que? Já foi domingo? Agora vai na quarta de manhã? Está ficando fanático, cuidado. Sim ou não, igreja? Mas sabe, irmãos, fizeram a mesma coisa com Bartimeu. Falaram para ele, para que você está importunando o mestre, homem? Toma aqui a esmola. Toma aqui um dinheirinho, fique calado. Às vezes as pessoas até cooperam numa fase da nossa vida. E porque elas cooperam numa fase da nossa vida, elas se acham no direito de mandar na gente, nas nossas decisões e até mesmo na nossa vida com Deus. Mas você precisa se posicionar e saber, ei, quem manda em mim é o Senhor. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem está comigo aqui, irmãos? Bartimeu não se deixou paralisar por nenhum cala a boca, nenhum fique quieto. A Bíblia diz, nós lemos, que ele clamava mais alto ainda. Ele falava mais alto ainda. Ei, quando você começar uma direção, quando Deus te der uma direção e você estiver nela, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, tapa os ouvidos. Glória a Deus. Meu Deus falou, eu acredito. É prego batido, ponta virada, irmão. É assim e acabou. Aleluia. Fica firme, grita mais alto para aquele que pode responder. Como a pastora Clara pregou quarta-feira passada. Olha para o alto, é de lá que vem teu socorro. Teu socorro não vem da Aima, irmão. Teu socorro vem do Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor, está escrito, amado. O coração daqueles atendentes está na mão do Senhor. Aleluia.
Nós fomos para Aima, irmão. E já viemos do Brasil com o agendamento lá. Para julho. Fomos em julho. Chegamos lá, porta na cara. Ah, não, foi reagendado para novembro. Aí pronto, lá vai a gente. Voltou. Com criança pequena. Meu esposo e minha filha foram agendados para Lisboa, eu fui agendada para Cascais. Na mesma hora. Minha filha bebê, que mamava ainda. E aí a gente tentou argumentar, e não, tem que ser assim. Beleza. Quando chegamos em Lisboa, o agendamento deles dois tinha sido cancelado e o meu normal. Então fomos todos para Cascais. E voltamos para Guimarães. E aí passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Chegou novembro, irmãos, um dia antes, com tudo preparado, com hotel alugado, tudo certinho, passagem comprada. Meu esposo resolveu ligar para a Aima. Quando ele ligou, sabe o que aconteceu? Está reagendado para dezembro. Foi, desse jeito. Eu falei para ele, para que você ligou? E agora? Liga para o hotel. Ele ligou umas 5 vezes para o hotel, mandou vários e-mails e o hotel disse, não podemos cancelar. Não podemos cancelar. Não podemos cancelar. Falei para ele, bora amor. Bora. Eu vou fazer o quê em Lisboa? Está cancelado, não sei o quê. Amor, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Esse homem que falou aí que está cancelado, ele se enganou. Não está cancelado não. Você tem fé demais. Ele sempre fala, amor, eu vou me apongando na sua fé. Falei, bora pela fé. Irmãos, a gente foi nessa estrada daqui para Lisboa, de ônibus, fomos de ônibus. E este homem com a cara. E eu falei, oh meu Deus, amanhã ele vai voltar sorrindo. Quem é homem entende, né? Porque homem tem as coisas, ele perdeu o dia de trabalho. E ele, eu vou fazer o quê em Lisboa? Se está cancelado. Eu falei, vai dar certo. Falei, pai, obrigada. Ele vai voltar sorrindo, pai. Aqueles que vão chorando, sem meio chorando, voltarão sorrindo. Irmão, chegou no outro dia, o dia do agendamento. Falei, bora, amor. Pega todos os documentos, nós vamos para lá, como se nada tivesse acontecido. Chegamos lá, estava chovendo. E aí ele disse que ficou bem chateado, que aquela fila enorme. Eu com ele no braço. Ele disse, a gente precisa passar por isso não. Bora voltar para o Brasil. Falei, você que sabe, eu estou aqui por causa de você, deixei ministério, deixei tudo, deixei casa, família para te seguir, porque a mulher saiu com o marido, tu que veio trabalhar. Aí ele, não amor, bora. Eu falei, calma, vai dar certo. Aí deram a ficha para a gente entrar. Quando chegou lá, ele disse que veio uma ousadia nele, falou assim, ô moça, olha, eu vim em julho com minha filha é doente, vim de Guimarães para cá. Reagendaram para novembro. Espero que agora não esteja reagendado. Ó. O que aconteceu, gente? Eles falaram, a moça falou, né? Ô, senhor Lucas, sinto muito em lhe dizer, está reagendado. E ele disse que, de alguma forma, ele sentiu no espírito para não aceitar. E ele falou, eu gostaria de falar com alguém, moça, porque eu estou com a minha filha pequena ali. É a segunda vez que a gente vem de Guimarães, a gente gasta, a gente pagou hotel. E aí ela falou, tá bom, então o senhor espere ali. Nisso que ele veio esperar cá, aí a gente via os de terno, gravata, passando, entrando, subindo, descendo. Aí ele, é porque a gente não está com advogado. Eu falei, a gente tem um advogado fiel, a gente tem o maior advogado, amor, creia. Ele, tá bom, eu creio. E ele disse que ali parado, vendo aquele povo entrar, subir, passar. E ele disse assim, Deus, ele fez uma oração, gente. Isso aqui para mim é tão grande, mas para o Senhor é nada. Para o Senhor isso é tão pequeno, meu Deus, uma senha para a gente ser atendida é nada. Irmãos, ele disse que acabou de fazer a oração, a mulher falou, Senhor Lucas, eu ando, Saduelma, com a senha dentro da minha carteira para contar esse testemunho para todo mundo ver. Amados, a senha. Eu nunca fiquei tão feliz com um papel. Ei, amada, aquele papel estava lá, a senha. Fomos atendidos e o cartão dele já chegou e o meu já foi emitido. Irmão, dê glória, porque quando você se alegra pelo outro, a sua bênção também é liberada. Aleluia!
Sabe, às vezes é a voz do outro que está dizendo: ei, está cancelado uma ligação, está cancelado. Grita mais alto. Bartimeu orou mais alto, ele não paralisou. E minha hora já está indo, né? Já vou finalizar. Quando ele chegou diante de Jesus, irmãos, preste atenção, ele soube o que fazer. Meu marido poderia ter aceitado. Ele está certo, eu já sabia mesmo que estava cancelado e voltado. Mas não. Aquilo que ele ouviu e ouviu e ouviu gerou fé. Ao ponto dele dizer: eu gostaria de falar com alguém. Eu gostaria de falar com alguém. O Senhor te dá a estratégia certa. Quem está comigo aqui? Bartimeu, quando esteve diante de Jesus, ele poderia, irmã, ter pedido uma esmola. Ele não era um pedinte? Ele poderia pedir esmola, poderia pedir qualquer coisa, uma capa nova, mas não. Ele disse uma coisa, que eu gostaria que fosse essa coisa, que você fosse essa palavra que você fosse para casa hoje. Amém. Bartimeu pediu: eu quero ver. Eu quero ver. Porque quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E sabe, quando Bartimeu passou a enxergar, que Jesus liberou para ele, aqui há muitas lições nesse texto, e precisaríamos de muito tempo para isso. Mas eu quero que você pense comigo. Alguém que passou a vida toda sem enxergar, quando vê pela primeira vez, está vendo as árvores, agora está vendo cores. O que seria natural? Seria querer viajar pelo mundo. Querer conhecer as ruas, sim ou não, gente? Naturalmente falando, não é isso, Mara? Ele ia querer explorar aquele que ele passou a vida toda privado. Mas sabe o que nós lemos? Você lembra? A Bíblia diz que imediatamente ele passou a enxergar, e quando ele passou a enxergar, ele seguiu Jesus. Porque existe algo em Jesus. Existe algo, amado, que quando você enxerga Jesus, os seus olhos não querem olhar mais para nenhum lugar. Quem está comigo aqui? Quando os nossos olhos são abertos para contemplar a beleza de Cristo, irmãos. Ah, amado, tudo muda. E eu vou encerrar te trazendo duas histórias que você conhece muito. No Éden, a mulher foi enganada pela serpente e ela comeu do fruto. E os seus olhos e o do seu marido foram abertos. E quando os olhos deles foram abertos, eles enxergaram a nudez deles, a vergonha deles. Quem está comigo aqui? A comida errada, no caso aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a lei, fez eles enxergar a vergonha deles e a debilidade dele. No jardim tinham quantos? Diga comigo, 2. Adão e Eva. Comeram e os olhos foram abertos e enxergaram a nudez. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, alguns discípulos, dois dos discípulos, estavam indo para um caminho distante e eles estavam andando no caminho de Emaús. Time perfeito, Mara. Eles estavam andando no caminho de Emaús. E no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus os acompanhou, mas fique aqui comigo, os olhos deles estavam fechados. Você está comigo aqui? Amém. Os olhos deles estavam fechados. E Jesus começou a caminhar com eles. E a Bíblia diz que Jesus, começando dos profetas da lei e os profetas, e passou por toda a Bíblia,
expunha-lhes o que dele estava escrito. Opa, eu pensei que a Bíblia tinha sido escrita para registrar para a gente a história de Moisés, de Esther, de Jó. E Jesus está expondo o que dele? Porque tudo na Bíblia, irmãos, é sobre um único personagem. Não é sobre a história de Israel, não é sobre a história de Esther, não é sobre Jó, não é sobre Daniel. Ele é o perfeito Jó, ele é o perfeito Daniel, ele é o perfeito Abraão, ele é o perfeito Isaac, é tudo sobre ele. E a Bíblia diz que enquanto ele caminhava com seus discípulos, ele pegou o pão e partiu. E entregou para eles. O pão é o quê? Diga comigo, comida. Diga, comida. Quando ele parte o pão e entrega aos 2 discípulos, a Bíblia diz que quando eles comem, os olhos deles são abertos. E o coração deles é aquecido. E eles dizem: por acaso não nos ardia o coração? Quando ele caminhava com a gente, quando eles viram ele ser o Cristo, e Jesus desaparece diante deles. A comida no Éden fez eles enxergarem a própria nudez. A comida em Emaús, o pão que nos é servido, fizeram eles enxergar Cristo. E quando eles veem Cristo, o coração é aquecido e você volta ao lugar do propósito. Alô? No Éden, eles fugiram da presença porque tiveram medo, se esconderam de Deus. Em Emaús, eles correm para Jerusalém porque era um lugar que eles nunca deveriam ter saído. Quem está comigo aqui? Nós vamos cear agora. E sabe, amado, eu quero que você entenda: pão e vinho, pão e o suco de uva, não é para trazer a você um exame de si mesmo, ou seja, analisar a sua falha, o seu erro. Não, é para você enxergar Cristo, a pessoa certa. A Bíblia diz que ele foi partido, ele foi entregue por nós, irmãos. E Isaías 53 vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você vai ao médico, ele pede um exame, sim ou não? Amém. E o exame vai mostrar como é que está por dentro, para que ele lhe ofereça algo que vai trazer cura, que é o remédio, sim ou não? Você sabia que Jesus é o remédio? E ele diz também: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais vai ter fome. Aquele que beber de mim nunca mais vai ter sede. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: porque o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue vive eternamente. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cear agora. Aleluia. Levante suas mãos para cá, nós vamos orar pelos elementos. Eu quero convidar a pastora Sanduelma aqui à frente. Feche os seus olhos. Que nessa manhã você peça a Ele: Pai, eu quero enxergar Jesus. Quero ver Jesus. Orar pelos elementos. Pai, que maravilha que estamos aqui juntos, Senhor. Banquete da graça. Nós queremos, Senhor amado, consagrar esses elementos a Ti, Deus amado. O pão, Senhor amado, que representa o teu corpo moído e entregue por nós. E o suco de uva, Senhor, que representa, Senhor, o teu sangue vertido na cruz. Ó Deus, que nos deu, Senhor amado, um grande presente de termos os nossos pecados perdoados. Sim, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que ao momento, Senhor, de nós participarmos da ceia, Senhor, nós possamos nos sentir, Senhor, felizes, gratos. Aleluia. Por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Abençoa, Senhor, esses elementos. Sim, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém,
Aleluia. Como é que você quer? Vai distribuir? Quer que eu ministre a ceia ou você vai ministrar? Tá. As pessoas vão vir aqui ou você vai levar? Tá bom. Pronto, a pastora Mara vai estar distribuindo os elementos. Aleluia. Foi ali pela fé. Oh, abre os nossos olhos. Hey, aleluia. Oh, Pai, quando os nossos olhos são abertos, nós somos iluminados. Oh, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou os nossos pecados. Ele te perdoou. Oh, Pai, abre os nossos olhos, Senhor. Me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Jesus, me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pegue o pão. Diga: Pai, obrigada pelo corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz. Levou, tomou e carregou toda a dor, toda a enfermidade que era para mim. E Ele me ofereceu a sua saúde. Obrigado, Senhor. Ore, igreja, comigo. Ore comigo agora, igreja. Diga assim: pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado. Ouça isso: se você tem alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo agora, enquanto você comer o pão, traga à sua consciência que Jesus já levou essa dor. Essa dor está ilegal no seu corpo. Porque uma dívida não precisa ser paga duas vezes. Jesus já tomou, levou e carregou todas. Ele não deixou nenhuma para nós. Então, quando você comer o pão, traga a sua consciência como um remédio, como um medicamento que você está tomando. E receba cura e alívio para essa dor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro agora a tua igreja, Pai, recebendo cura. Aquele que está com alguma dor, uma enfermidade no seu corpo, ao comer o pão, Pai, que representa o corpo de Jesus que foi moído naquela cruz. Em nome de Jesus, sai agora toda dor, toda enfermidade. Nós, como igreja, concordamos e ceamos e participamos da comunhão. Em nome de Jesus, comamos dele todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Pegue o cálice. Levante o cálice o mais alto que você puder. Aleluia. Você pode agradecer a Ele. Porque Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
pois a lei do Espírito e da vida te livra hoje da lei do pecado e da morte. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é redimido. Você foi justificado pelo sangue dele, perdoado pelo sangue dele. Agradece a ele, levante sua voz e agradeça. Obrigada, Pai, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, porque eu fui justificado. Obrigada, Pai, porque o Senhor não está levando em conta os meus pecados, mas o Senhor olha para o sangue, e eu estou coberto pelo sangue. Oh, aleluia! Eu fui lavado pelo sangue. Eu fui lavado pelo sangue. Declara isso, igreja. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Não há pecado que possa me parar, porque o sangue de Jesus me redime, me limpa, me purifica e me habilita a viver uma vida de santidade. Obrigada, Jesus. Oh, Ramasteke. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ainda não beba, canta isso nessa consciência. Alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Tomamos dele todos. Até que ele venha. Até que ele venha. Podemos cantar uma celebração? Podemos cantar uma celebração? Aleluia. Qualquer um. Qualquer um de vocês. Aleluia. Aleluia. Mas eu sou livre. Eu sou, nessa mesma nota. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Desculpa. Lava dos pecados. Mara. Restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Lá. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Aleluia.
aleluia. Vamos orar pela Larissa, mãe da Alice, que vai chegar. Oh, aleluia, que família linda, gente. A Larissa me recebeu com muito amor, levou ele lá na escola, acho que você nem lembra. Vamos orar, quero que essas duas mulheres de Deus vêm cá. Olha, 3 mães, viu? 3 mães. Ai, gente, vai ser lindo demais. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa família, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor os abençoou, Pai. Confiou a eles, Pai, a Alice, Pai, que vai, Pai, impactar a sua geração. Obrigada, Pai, porque a Alice, Pai, já cresceu no útero da sua mãe e chegou o momento, Pai, de vir aqui, Pai. Nós declaramos um parto abençoado. Nós declaramos tudo fluindo, Pai. Obrigada, Pai, pelo Senhor cuidando da tua filha ali naquele hospital. De todos, Pai, da recepção, aos enfermeiros, aos técnicos, Pai, aos médicos, tudo fluindo em nome de Jesus, altamente favorecida, agraciada, Pai, mimada pelo Senhor naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, nada faltando para Alice nem para sua mãe. Ah, Pai, nada faltando, pelo contrário, sobrará e não faltará. Abundância, Pai. A Alice chega, Pai, para avançar e aumentar nessa casa, Pai. Obrigada pelo teu filho, Pai. Obrigada, Senhor. É um tempo de grande colheita na vida deles. Obrigada, Pai, pelo teu filho, Pai, a paternidade do Senhor, Pai, sendo aumentada na vida dele, Pai. Obrigada, Pai, por esse casal, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Parabéns, querido. De vocês que agora tava da gente um dia. Isso. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Amém, aleluia. Nós vamos orar pelo nosso pastor, mas antes de orarmos, Mara, você me permite? Esse casal chegou e eu estava ali sentada e eu senti um amor tão grande por vocês. E eu estava ouvindo a voz da senhorinha cantando e eu me emocionei, eu sentei e falei, meu Deus, vai me bota. Eu não sei a história de vocês, eu não sei de onde vocês vieram, primeira vez que eu vejo vocês. Mas eu quero que vocês saibam que aqui vocês têm um lar. Precisar de nós, dessa igreja. Eu sinto no meu espírito, eu não sou muito assim, e é isso que te digo, não. Mas eu senti que o Senhor tem muitas sementes plantadas no reino. Eu não sei se o Senhor tem um histórico de servir na igreja, eu não sei. Mas eu senti isso de lhe dizer que aquilo, a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor não se esquece do seu trabalho, que não foi em vão. E às vezes a gente chega numa fase da vida que a gente pensa assim, eu já vivi tudo que eu tinha que viver e deixar para os outros. Mas eu sinto no meu espírito de lhe dizer que Deus ainda tem mais para a sua vida, para a vida de vocês.
E quando você canta, o céu se alegra. Amém. Eu senti a unção quando a senhora cantou. Eu estava sentada aí, estava ouvindo. E aí eu falei, Senhor, no final eu falo com eles. Eu não vou falar nada de púlpito, não, Senhor, que eu não sou dessa assim de ficar, é isso que te digo. Eu posso falar a palavra? O Senhor pode, sim, com certeza. O servo de Deus não tem como ele esconder. Ele não disse que nós é luz. É isso, é isso. Eu não sei como está sentindo minha esposa, mas eu acho que eu cheguei em casa de novo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A gente já vem há muitos, já vai fazer mais de 2 anos que nós estamos aqui. Mas nós estamos procurando a igreja. Por que nós estamos procurando a igreja? Porque nós só servemos a Deus em Deus de 1970. Só. 3 anos que nós servimos a Deus na quadrangular de Campinas. Só numa igreja nós estamos 43 anos. Amém. E saímos para cá. E aí, eu falei para ela, não, eu quero uma igreja. E aqui a quadrangular, eu sei que ela está só no centro porto, nós estamos muito longe. Eu falei, nós não vamos para a quadrangular, mas eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma igreja que tem o nosso pentecostal. Amém. E aí, Amém. para dizer mais a verdade, os últimos 3 anos que nós estamos na igreja, as nossas reuniões eram nas quartas-feiras, terça-feira de manhã. Essas pessoas, poucas pessoas, assim como vocês aqui, é o que o Senhor conta, esse é o que sustenta a igreja. Amém, amém, amém. Então nós participamos. Amém, amém. Nós desejamos, né, que nós possamos ser recebidos aqui. Ah, sim, com certeza. Amém. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos mesmo. Viu? Amém. Falei, meu Deus, logo no primeiro dia que eu vou pregar, o Senhor já manda eu trazer recado. Isso. E assim, ele é maravilhoso. E nosso pastor é maravilhoso. Amém, amém. Vamos orar pelo nosso pastor? Amém? Vamos orar por ele. Eu queria que você desse as suas mãos. Vamos dar as mãos e vamos orar por ele. Eu acho que podemos também descer aqui, né? E fazermos isso de forma menos formal. Amém, amém. Isso, vamos aqui para frente. Isso. Amém. Fechar ali o círculo. É um círculo de oração. É o jeitinho quadrangular mesmo. Amém. Amém. Então, assim, Mara, fugindo do protocolo, podemos fazer mais de uma oração. É o nosso pastor, nosso apóstolo, né? Nós precisamos. É Ramon, o senhor vai ver, ele é Ramon Gomes. É Jesus na terra. É Jesus na terra. Você olha para ele e você pensa Jesus, amém? Então, vamos começar por Elma. Eu vou orar e Mara finaliza, amém? Ai, obrigada, Senhor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada Sim, porque Deus. Tu és Obrigada o nosso por esse Pai. momento. Amém. Obrigada Igual, porque Pai. nós temos o mesmo Espírito. Sim, meu Deus. Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada Sim, por esse Deus. momento. Sim, meu Pai. Queremos, Senhor amado, abençoar Sim, mais meu uma vez o Deus. nosso pastor Ramon. Sim, meu Deus. Queremos como igreja, Amém, Senhor, por Pai. meio de oração. Sim, Senhor. Queremos, Senhor amado, em nome de Jesus, nome de declarar Jesus, sobre a vida Pai. dele as tuas Amém, bênçãos, Senhor Jesus. amado, a Amém. tua ousadia. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use ele de Aleluia. maneira extraordinária. Aleluia. Ali nos Estados Ele, Unidos, Manaia, que seja um momento de sobre, coisas catalama, novas, sobre, de coisas andalama, grandes, de coisas tremendas. Ó Deus amado, que o Senhor use a vida Sim, dele Deus. para impactar a Sim, igreja meu ali Deus. nos Estados Unidos. Sim, Amém, meu Pai. Pai. No Amém. nome de Jesus, nome Pai. de Jesus. Obrigado por este Deus. momento, obrigado Obrigada, pela vida Senhor. de cada irmão. Obrigada, Obrigado pela Pai. vida deste casal. Sim, que Senhor. o Senhor trouxe até Amém, nós. Jesus. Obrigada Sim, meu porque Deus. nós somos a família de Deus aqui na Amém, terra. Pai. Obrigada, Obrigada, Senhor. Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, em nome Amém, de Jesus. Pai. Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor Ramon, nosso apóstolo, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem chamado ele, Pai, para as nações, ó Deus. Obrigada pelo coração daquele homem, Pai. Oramos, Pai, para que essa viagem, Pai, seja um divisor de águas na vida do pastor Ramon.
Pai, que os olhos dele sejam ainda mais abertos, mais alargados, que ele volte com a visão alargada, Pai, e clara, Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer em Portugal. Pai, usa pessoas naquele lugar, abre portas, Pai, que ele seja altamente favorecido, Pai, que ele volte, Pai, com seus cestos cheios. Nós declaramos, Pai, pessoas ofertando na vida dele, Pai. Ó, Pai, nós declaramos grandes ofertas na vida pessoal dele, Pai. Ele sendo honrado naquele lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, que seja um tempo de descanso e refrigério, Pai. Cuida da sua família que está ficando aqui, Pai. Obrigada, Pai, pela nossa pastora, Pai, nossa apóstola. Obrigada, Pai, pela família pastoral, Pai. Está guardado pelo sangue do Senhor. Graças nós te damos, Pai. Nos sentimos honrados pelo Senhor ter colocado esse homem de Deus sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, leva-o e traz. Em nome de Jesus, Pai. O visto dele nunca será negado, Pai. As portas dos Estados Unidos estão abertas para ele, Pai. Aquela nação, Pai, é abençoada, porque o teu filho vai estar pisando os pés naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus. Deus, cada oração feita, Senhor, o que nós te pedimos, o Senhor ouça aí do alto. Amém, amém. Pai, nós apresentamos, Senhor, o teu filho, o teu servo, que está voltando depois de 19 anos. Isso mesmo, lugar. Pai. Nós te agradecemos pela igreja, pelos irmãos, pelos mantenedores que irão recebê-lo. Sim, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão leve o nosso abraço. Amém. Receba o nosso abraço, Pai, em naquele nome lugar. de Jesus, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pelo pastor Ricardo, pastor Rubens, obrigada, pelos nossos Senhor. mantenedores. Sim, meu Deus. Pelo pastor Josias, o Sim, líder Deus. dele ali naquele lugar. Sim, meu Pai. E nós cremos, Senhor, que nada vai impedir Sim, a Deus. obra que o Senhor tem através da vida Amém. dele. Amém, Jesus. Que Sim, nada Pai. vai Nada. impedir, Senhor, que Sim, ele receba Senhor. aquilo que o Senhor tem para ele. Aleluia. naquele lugar. Sim, meu Senhor, Deus. nós declaramos, Senhor, Sim, em nome Pai. de Jesus, Em nome que a de Jesus. viagem dele é guiada por ti na Amém. ida e na volta. Sim, Senhor. E que a família que vai ficar Sim, meu aqui Deus. está sendo guardada da mesma forma. Amém. E a igreja Aleluia. não vai, Senhor, desistir. Sim, A Deus. igreja, Senhor, vai dar continuidade. Amém, A igreja Jesus. vai Sim, estar meu Pai. unida. Sim, porque Deus. o Senhor permanece aqui Amém, na igreja. Jesus. Por isso, Aleluia. Senhor, nós já te agradecemos Sim, por essa Deus. viagem tão Em esperada. nome de Jesus, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja real e viva em nossas vidas hoje e sempre. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Acho que é o nome da minha filha. Eu fiz um negócio pra tu. Mas quando eu ia sair de casa. Deus abençoe a senhora, viu? Ô, querida. Domingo é 10 horas da manhã.